Juízes capítulo 21. Nós faremos a leitura de Juízes 21 e continuaremos para o livro de Ruth, capítulo 1. Juízes 21, verso 25, apenas o verso 25. E depois faremos a leitura de Ruth. Ruth 1, do 1 ao 5. Crianças, estão abrindo aí sua Bíblia? Sabem onde está Juízes? Hoje eu quero que vocês façam o seguinte desenho, crianças. Vocês vão desenhar uma criança em pé, tentando desenhar uma roupa rasgada e uma carinha bem feia, e outra criança, de joelhos. E aí, será que vão conseguir desenhar uma criança de joelhos? E uma criança de joelhos com um rosto bonito e com roupas bonitas. Diz assim, Juízes 21, 25 e Ruth, o início do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. E Ruth diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar mais uma vez? Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos salvou. Te agradecemos, Pai bendito, porque o Senhor nos escolheu e nos trouxe aqui. E te agradecemos também, ó Pai, porque Tu nos dá o Espírito Santo para que possamos entender a Tua palavra. Já oramos e mais uma vez pedimos, fala conosco através do Teu Espírito. Amém. Esse menino tem um rei na barriga. Você já ouviu esse ditado? Esse ditado, muito provavelmente, começou, e a história relata que tudo isso começou nos períodos da monarquia, em que a rainha, que era esposa do rei, ficava grávida do príncipe. A partir do momento em que a rainha ficava grávida do príncipe, havia um pequeno rei gestando na barriga daquela rainha. Às vezes as pessoas nem sabiam se era menino ou menina, mas já diziam que era um pequeno rei, um reizinho que estava ali gestando na barriga da rainha. Quando isso acontecia, a voz da rainha se tornava a voz do rei, porque havia um rei dentro de sua barriga. De maneira que ela pedia para que seus gostos fossem feitos. Se ela tinha vontade, de comer um morango de outro país, ou comer uma comida diferente, a vontade dela tinha que ser feita, porque havia um rei em sua barriga. E assim, esse ditado foi sendo conhecido, reconhecido, e hoje nós reconhecemos muito bem quando alguém fala que tem um rei dentro da barriga, falando sobre alguém que tem vontades próprias, que é cheio de vontade, alguém que quer que a sua vontade seja feita, alguém que quer viver de maneira autônoma, alguém que deseja fazer o que bem entende, alguém que é dono de si mesmo. Essa é a ideia. E nós vivemos em uma sociedade assim, de pessoas que são donas de si mesmas,
Pessoas que se veem como pessoas autônomas, pessoas que acham que não precisam de alguém para governá-las, são donas de si mesmas. Os nossos dias são assim. E, na verdade, essa é uma tentação do coração do homem. Não apenas hoje os nossos dias é assim, mas esse texto no qual nós lemos também as pessoas viviam dessa forma. Se você olhar para o versículo 25 do livro de Juízes, do capítulo 21, você vai perceber que o texto vai dizer que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, cada um tinha um rei em sua barriga, cada um fazia o que bem entendia. Essa era a perspectiva daqueles dias. E o livro de Juízes está aqui para nos mostrar exatamente isso. Não havia rei em Israel. Não havia rei. Se você se lembrar, qual o livro que vem antes de Juízes? Você se lembra? Josué. Josué foi um grande líder do povo de Deus, que liderou o povo, e o povo caminhou bem, liderado por Josué. Se você perceber, o próximo livro, o livro depois de Ruth, qual é? O livro de Samuel, que fala especialmente sobre o rei Davi, sobre o rei que foi escolhido segundo o coração de Deus para governar o seu povo. E o livro de Juízes nos fala sobre o quê? O que é que o livro de Juízes nos diz? O livro de Juízes nos mostra, está aqui para nos mostrar que nós precisamos de um rei. O livro de Juízes está aqui para nos mostrar que quando um povo vive sem um rei para governá-lo, esse povo vai de mal a pior. Quando não há um rei para governar o seu povo, isso é o caminho para a destruição do seu povo. E é exatamente nessa perspectiva, nesse contexto, que o livro de Ruth está. O livro de Ruth nos mostra que Deus está preparando um rei. É isso que o livro de Ruth nos mostra. Deus providenciou um rei segundo o seu coração. Mas eu queria que nessa noite nós pudéssemos entender um pouco melhor sobre o quão terrível eram os dias em que o livro de Ruth foi escrito, foi narrado, para que eu e você entendamos o quanto nós precisamos de um rei. A partir desse domingo, se Deus nos permitir, passaremos a expor esse livro, mas eu queria que vocês voltassem comigo para entendermos um pouco mais o livro de Juízes. Volte, por exemplo, ao livro de Juízes, capítulo 2. Quando nós olhamos para Juízes, Juízes 1, você vai perceber a primeira imagem. A primeira imagem é que um povo sem um rei é um povo autônomo. E um povo autônomo vive em rebeldia. Se você olhar para o capítulo 1, você vai perceber, por exemplo, que o povo de Israel, que havia sido chamado para dominar as nações, esse povo começa a fazer aquilo que bem entendia. Se você olhar no capítulo 1, do versículo 4, você vai perceber que Deus entrega o povo nas mãos do Senhor, só que Israel decide não conquistar do jeito que Deus havia ordenado, cada tribo conquistando a terra, mas as tribos começaram a chamar umas às outras para governar a terra. Uma tribo quer conquistar do seu jeito, chamando outra para conquistar com ela. Outra tribo, se você perceber no capítulo 2, se você olhar aí no capítulo 2, a partir do versículo 16, outra tribo decide não conquistar a terra de Jerusalém, pois achavam que já estava bom tudo que havia conquistado. Outra tribo, se você olhar, a tribo de Benjamim, por exemplo, decidiu, ao invés de derrotar as nações, decide subjugar as nações de acordo com a sua própria vontade. E aquilo que a palavra de Deus nos diz é que Deus então olha para seu povo, olhando e mostrando o caminho de destruição. Se você olhar aí, por exemplo, para o capítulo 2 de Juízes, você vai perceber Deus falando exatamente isso. Capítulo 2, verso 2 diz assim: Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra,
Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz, que é isso que fizeste. O povo decidiu viver de maneira autônoma, cada um fazendo o que queria, vivendo em rebeldia. E sabe o que acontece, meus irmãos? Quando nós vivemos em autonomia, nós caímos na rebeldia. E quando nós vivemos em rebeldia, esse é o caminho de destruição. O caminho de rebeldia é o caminho de destruição, exatamente porque nós somos pessoas que não têm rumo, nós somos pessoas que somos como carros desalinhados. Nós somos como trilhas que apontam para as estradas sem saída. O nosso olhar, os nossos olhos são míopes, nós somos cegos para perceber o verdadeiro caminho. Nós somos pessoas que os nossos ouvidos não estão prontos para ouvir a verdadeira voz para nos guiar. Quando nós não temos um rei para nos governar, nós caímos em rebeldia, e o caminho de rebeldia é o caminho de destruição. Mas quando nós vivemos sem um rei, quando nós decidimos viver sem um rei, nós nos tornamos escravos da idolatria. Se você olhar para Juízes 2, Juízes capítulo 2, se você perceber o que vai dizer esse texto, o texto vai dizer no versículo 6, que Josué despediu do povo, e então o versículo 10 nos diz o seguinte: foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Balaíns. Povo de Deus sem um rei, não vivia apenas em rebeldia, mas vivia também em idolatria. Quando nós não temos um rei, nós buscaremos outros reis. Nós buscaremos outros senhores. E era esse o contexto que Israel vivia. E o caminho da idolatria é um caminho de destruição. E Deus então entrega o seu povo. Deus entrega o seu povo para que vivesse em constante idolatria. O versículo 6 do capítulo 3, o texto nos diz que tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam cultos aos seus deuses. Quando nós não temos um rei para nos governar, nós caímos em verdadeira idolatria. E sabe o que acontece? Quando nós buscamos os ídolos, nós buscamos almejando que esses ídolos satisfaçam os nossos corações. Nada mudou, é o dia que nós vivemos. Naqueles dias era Baal, era Mamon. Nos nossos dias as pessoas buscam no dinheiro, buscam no sucesso, buscam nos prazeres, para que então seus corações sejam satisfeitos, e ao invés de encontrar alegria, encontram tristeza, ao invés de encontrar caminho de vida, encontram caminho de morte. E assim como nos nossos dias, as pessoas vivem buscando outros deuses, outros ídolos, nos dias do povo de Deus, o povo de Israel, sem um rei, caminhava também em idolatria, o caminho de destruição. Mas uma outra imagem, siga comigo para Juízes capítulo 17. Quando o povo de Deus não tem um rei, esse povo cai em perigosa apatia. E a última história do qual eu quero lembrar os irmãos é a história de Mica. E a história de Mica é uma das histórias mais terríveis desse livro, junto também com a história do capítulo 21. E o texto nos mostra, então, que um homem, uma família, Mica e sua mãe, fabricam um ídolo. Eles constroem um altar a outros deuses. E ao construírem esse altar, se você perceber no final do versículo 2, o texto diz, eles dizem que bendito é o nome do Senhor. Eles acham que estão cultuando ao Deus verdadeiro, mas estavam cultuando a falsos deuses. Estavam cultuando a Deus do seu próprio jeito. E isso nos mostra esfriamento, apatia, uma consciência, uma mente cauterizada, um povo que dizia que adorava a Deus, que servia a Deus, porém o seu coração estava bem longe do Senhor. Volte para o livro de Ruth.
Vamos ler todos juntos o versículo 1, vamos lá? Do capítulo 1. Vamos todos? Nos dias... O livro de Ruth, meus irmãos, se passa então nos dias que julgavam os juízes. Se você olhar para o versículo 1, lembre-se do versículo 25 do capítulo 21. Nos dias que julgavam os juízes, nos dias onde não havia rei. Não havia rei para governar o povo de Israel. Cada um fazia o que bem entendia. Havia uma necessidade de um rei para governar o coração do seu povo. E o texto então passa a nos apontar uma história de uma família, e aqui eu já quero mostrar a vocês um spoiler. Sabe o que é que o livro de Ruth nos mostra? O livro de Ruth nos mostra que dessa mulher moabita, dela vem a linhagem de Davi. O livro de Ruth nos mostra que Deus está providenciando um rei segundo o seu coração, que dessa mulher virá o rei Davi que governará o seu povo. O livro de Ruth nos fala sobre Davi, aponta para Davi, o rei que o povo precisa, mas o livro de Ruth aponta especialmente para o grande rei. O livro de Ruth nos mostra que sim, nós precisamos de um rei, mas nós não ficaremos sem um rei, nós não ficaremos desgovernados, nós não ficaremos à própria sorte. O povo de Deus não está à própria sorte. Há um rei, não um rei segundo o coração do povo, mas há um rei que Deus providenciou para governar o seu povo. E é sobre isso que esse livro nos mostra. E olhando para os versículos 1 ao versículo 5, em primeiro lugar, em situações difíceis, nós precisamos crer que há um rei. Em situações difíceis, nós precisamos crer que há um rei. Porque o texto nos diz que nesses dias os juízes, de uma grande crise, uma crise espiritual, onde o povo vivia em idolatria, em rebeldia, em apatia. Nesses dias de crise política, de crise social, naqueles dias, se você olhar para o versículo 1, além de tudo isso, houve fome na terra. E aqui, meus irmãos, está uma grande ironia. Porque você se lembra como era chamada a terra de Canaã? Era terra que mana leite e mel. E nessa terra há fome. Nós não podemos olhar aqui de uma maneira simplesmente achando que são simplesmente as circunstâncias. Provavelmente tudo o que estava acontecendo era as consequências do pecado do povo de Israel. Deus havia dito em Deuteronômio que para o povo de Israel, especificamente para esse povo na antiga aliança, se o povo de Israel amasse a Deus de todo o coração, não se esquecendo de Deus, a terra seria o quê? Bendita. Não haveria fome. Mas se o povo de Deus se esquecesse, se o povo de Israel abandonasse o Senhor, maldita seria a terra. Então essa fome aqui especificamente, tudo o que estava acontecendo era consequência da crise espiritual do povo de Israel. E o texto nos mostra que havia uma família em meio a essa fome, em meio a essa crise. A família de Elimeleque, sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, uma família da aliança, vivia em tempos de crise. Uma família da aliança. Uma família que pertencia ao Senhor, vivendo dias de crise. Se parece com os nossos dias? Nós também vivemos dias de crise? Vivemos dias de crise espiritual no geral? Nossos dias são dias de crise econômica? Nossos dias são dias de crise social? Nossos dias são dias de crise política? Sim. Nós também, muitas vezes, irmãos, vivemos em tempos difíceis, em situações difíceis. Sofremos nas mãos de governos corruptos, que querem impostos de nós, mas não nos retribuem da mesma forma. Sofremos, nós, famílias da aliança, muitas vezes sofremos para criar nossos filhos.
Em meio a um mundo digital, na escola, um mundo onde é altamente difícil, altamente maléfico. Nós sofremos muitas vezes, irmãos, ao fazer aquilo que é certo, no meio de pessoas no nosso trabalho que querem fazer aquilo que é errado. E, meus irmãos, muitas vezes nós sofremos, e a nossa tendência muitas vezes é achar que há algo de errado, ou mesmo achar que Deus perdeu o controle. Às vezes nós somos tentados a achar que Deus se ausentou. Às vezes nós tendemos a achar que Deus virou o rosto. Às vezes nós tendemos a achar que Deus talvez não está governando a minha vida ou a minha família, ou que Deus não está governando o Brasil. Às vezes nós somos tentados a achar isso. É verdade, há muitas teologias que apontam para isso, mas muitas vezes famílias da aliança, famílias de pessoas crentes, são tentadas a pensar nisso. Pense, por exemplo, em pais que criaram seus filhos sempre no caminho do Senhor, mas veem seus filhos se desviando. São tentados a achar que Deus talvez se esqueceu. Pense, por exemplo, em uma família dizimista, que todos os meses tem sido fiel ao Senhor, mas que mês após mês sofre de crise financeira. São tentados a achar que Deus se esqueceu. Pense num presbítero dedicado de anos servindo ao Senhor, que recebe um diagnóstico de um câncer severo. Pense em uma mãe que engravida e que recebe o diagnóstico de uma séria deficiência do bebê no seu ventre. Meus irmãos, muitas vezes, diante de circunstâncias que são difíceis, nós somos tentados a achar que há algo de errado. Que Deus de alguma forma errou, que Deus de alguma forma mudou a sua maneira, que Deus não está nos dirigindo, que Deus não está nos governando, e às vezes nós somos tentados até mesmo a achar que Deus está nos governando mal, ou talvez Deus se esqueceu, ou talvez que Deus virou o rosto, mas meus irmãos, não há nada de errado, pelo contrário. O povo de Deus sempre viveu em tempos de aflição. O povo de Deus sempre viveu períodos difíceis. Só houve um período que foi fácil para o povo de Deus viver. Só houve um período, que foi os dias de Adão e Eva, antes de se encontrarem com a serpente. Já faz um tempo, não é? De lá para cá, cada família da fé, cada família que pertence ao Senhor viveu em períodos difíceis. Naqueles dias não havia rei. Mas, meus irmãos, nós somos chamados a lembrar nessa noite que nós temos um rei. Nós temos um rei. Há um rei que está no trono. Há um rei que governa as nossas vidas. Ao Rei que é Senhor dos senhores, e que Ele um dia te chamou, e que Ele um dia te resgatou, e que Ele um dia te tirou do reino das trevas, e Ele te faz lembrar que não, você não está no reino das trevas, por mais que os seus dias muitas vezes sejam sombrios, por mais que os seus dias muitas vezes sejam nublados, você não está mais no reino das trevas, você não está mais nas mãos de Satanás, você não está mais nas mãos do mundo, você não está mais entregue à própria sorte. Há um rei que governa a sua vida e a sua família. Creia nisso. Creia que o Senhor não se esquece. Creia que o Senhor não lhe abandona. Creia que o Senhor tem controle soberano sobre todas as coisas. Creia que não apenas Ele tem governo soberano sobre todas as coisas, mas que o Senhor é tão poderoso a ponto de fazer com que todas as coisas, cada crise, cada situação difícil, coopere para o seu bem, pois o Rei de toda a terra te ama. E por isso, meus irmãos, nós somos chamados a lembrar, nesses tempos difíceis, nesses tempos de crise, que há um rei. Por isso, nessa noite, fortaleça a sua convicção
de que há um rei, que esse rei está com você, que esse rei lhe ama, que você não está entregue à própria sorte. Renove a sua fé e a sua convicção de que em tempos difíceis há um rei e que ele governa sobre a sua vida e sobre o seu coração. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós somos chamados a perceber que em situações difíceis nós somos tentados a agir como rei de si mesmos. Em situações difíceis, nós somos tentados a agir como rei de si mesmos. O versículo 1 diz que nos dias que julgava os juízes houve fome na terra, e o texto continua. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Todos juntos o verso 2, vamos lá? Este homem... Aquela família estava vivendo dias de muita crise, de fome, de escassez. E diante disso, Elimeleque, o líder da casa, precisa tomar uma decisão. E ele toma uma decisão de sair de Belém. E aqui o texto, a maneira como o texto está dito, é a ideia de que Elimeleque decide sair por um tempo de Belém até a crise passar. Nós não estamos falando de alguém que não gostava de Belém e que queria abandonar a sua terra, mas alguém que entendeu no seu coração que deveria sair de onde estava, que deveria sair do meio do povo de Israel e deveria ir para Moabe, porque o texto nos mostra que em Moabe haviam campos férteis. Isso que a atitude de Elimeleque parece-nos, em primeiro lugar, em primeiro momento, uma atitude muito sábia e muito boa. Afinal, é um pai de família que está querendo dar melhores condições para a sua família. Muitos homens aqui, muitas famílias aqui fizeram isso. Muitas famílias aqui não são naturais de Barra da Estiva, mas vieram de outros lugares para cá buscando melhores condições para a sua família. Parece uma boa decisão, mas, meus irmãos, aqui definitivamente não é a mesma coisa daquilo que muitos de nós aqui fizemos. Porque, na verdade, havia uma ordem de Deus que o seu povo deveria ficar em Israel. De fato, o texto nos mostra que, por mais que aquela terra estivesse em escassez, aquela era a terra onde Deus habitava com o seu povo. Sim, Deus estava punindo o seu povo. Deus estava disciplinando o seu povo, mas Deus não estava ausente. O único lugar de adoração ao Deus verdadeiro era Israel. Se nós fôssemos trazer para os nossos dias de hoje, a decisão de Elimeleque era como equivalente a abandonar a igreja para passar um tempo fora da igreja. Porque apenas no meio de Israel, apenas ali em Belém, era lugar onde Deus, apenas ali em Belém e outras cidades de Israel, era o lugar onde Deus era adorado. O que é que Elimeleque deveria fazer? Elimeleque deveria correr para Deus. Elimeleque deveria se humilhar diante de Deus. Não era isso que Deus havia dito? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus e farei o quê? Sararei a sua terra. Elimeleque deveria crer que por meio do arrependimento Deus iria restaurar o seu povo, deveria chamar outros irmãos, vamos orar, vamos clamar esse tempo de escassez, vamos pedir ao Senhor que sare a sua terra. E de fato, meus irmãos, perceba que o nome Belém aqui, o nome Belém era justamente a casa do pão, e essa era uma grande ironia, faltou o pão na casa do pão. Não havia abundância, mas aquela era a presença de Deus. Sabe o que é que Elimeleque preferiu? Como diz o pastor Emílio Garófalo, Elimeleque preferiu a abundância longe de Deus.
do que a escassez na presença de Deus. Preferiu a abundância longe de Deus do que a escassez na presença de Deus. O que você escolheria diante da situação como essa? Você escolheria a abundância longe de Deus ou a escassez na presença de Deus? Nossas ações, meus irmãos, revelam quem somos, quem verdadeiramente somos. E há uma segunda ironia nesse texto aqui, porque o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Esse é o significado do nome Elimeleque. Mas as suas atitudes mostraram que Deus definitivamente não era o rei do coração de Elimeleque. Ele agiu como sendo o seu próprio rei. Ele agiu tentado a achar que era o mais lógico. Se nossa família está passando por escassez, vamos abandonar a terra de Israel. Ele foi tentado a agir dessa maneira, achando que seria por pouco tempo. Olha, é apenas agora, apenas por pouco tempo. E meus irmãos, muitas vezes essa é a nossa tendência de pensar. Muitas vezes nós somos tentados a agir como reis de nós mesmos. Às vezes nós somos tentados a apenas reagir às circunstâncias. E muitas vezes nós não pensamos se a nossa reação glorificará a Deus. Nós não pensamos nas consequências espirituais. E às vezes, meus irmãos, nós não pensamos nas consequências para a nossa família. Muitas vezes nós agimos sem orar. Muitas vezes nós agimos baseado na nossa experiência. Porque nós temos muito tempo de casados. Porque nós somos pais há muito tempo. Porque nós somos crentes há muito tempo. Porque eu já sou macaco velho, eu já sei como as coisas funcionam. Às vezes nós agimos pelo costume, às vezes nós agimos pelo que é óbvio, mas na maioria das vezes nós agimos em direção daquilo que nos dará conforto e segurança. Essa é a nossa tentação. Agir de maneira buscando conforto e segurança. E sabe, meus irmãos, o que nós nos tornamos, como diz o pastor Augusto Nicodemos? Nós nos tornamos como ateus práticos. Como pessoas que levam o nome de Cristo. Como pessoas que se declaram cristãs. Como pessoas que são membros da igreja. Como pessoas que até fazem oração no almoço, no café da manhã, à noite. Mas quando nós vamos agir, nós não consideramos Deus. Nós não oramos. Nós não pedimos conselhos. Nós fazemos muitas vezes aquilo que é óbvio, aquilo que aos nossos olhos parece melhor, mas nós não somos o rei de nós mesmos. Nós não fomos para dizer a nós mesmos, seja feita a minha vontade. Nós temos um rei, onde esse rei nos diz, para que nós possamos orar e agir dizendo, seja feita a tua vontade. Mas pense, como essa tentação está tão próxima de nós. Pense, por exemplo, em uma esposa que está muito atarefada no seu trabalho e ela decide ter filhos depois. E parece óbvio, porque ela precisa, afinal, focar na carreira. Pense em pais que decidem não fazer o culto doméstico. Afinal, eles já vão para a igreja mesmo, não precisa, não tem tempo. Pense, por exemplo, em pais que querem levar o seu filho para a faculdade e quando vão escolher alugar um apartamento, eles pensam em alugar um apartamento mais próximo da faculdade. Afinal, não precisa se preocupar onde fica a igreja, o menino só vai para a igreja no domingo à noite mesmo. Pense, por exemplo, em um marido
que diante de um casamento difícil, ele decide aliviar com vídeos impróprios online. E ele acha óbvio porque ele diz assim, é melhor do que estar traindo. Pense, por exemplo, em um adolescente cristão que decide continuar com uma amizade ruim na escola. Afinal, se ela deixar aquela amizade, ela não vai fazer mais parte do grupo popular da escola. Pense, por exemplo, em uma família que deixa de frequentar os cultos na igreja. E parece óbvio essa decisão. Afinal, estão tão cansados, está tão corrido, pode orar em casa, pode buscar a Deus em casa durante a semana, só precisa no domingo à noite para a igreja. Pense, por exemplo, numa família que em meio à dificuldade financeira decide continuar gastando sem freios no cartão de crédito. Afinal, a gente vive só uma vez mesmo. Pense, por exemplo, em pais que decidem pressionar o seu filho a fazer outro curso só porque, afinal, aquele outro curso ganha mais. É óbvio que meu filho não vai viver de um salário pequeno fazendo aquele curso. Pense, por exemplo, em um irmão que decidiu abandonar o trabalho da igreja e naquele momento parece óbvio. Afinal, ele não estava se sentindo bem. Pense, por exemplo, em um crente que abandonou o plano de leitura bíblica, que decidiu não ler livros cristãos, que decidiu não investir na sua vida devocional. Afinal, ele já leu salmos durante o dia, já tem o seu momento com Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos bem próximos de tomar decisões tolas, porque o nosso coração é sempre tentado a agir de maneira óbvia, a agir de acordo com o mundo, a agir de acordo com os nossos prazeres, a agir de acordo com aquilo que parece ser o melhor ao nosso coração. E meus irmãos, todos nós somos tentados a isso. É interessante que o texto aqui não nos diz se Elimeleque era alguém que estava frio na fé, ou se era um crente piedoso que queria fazer como os outros patriarcas, sair por um tempo da terra de Belém. E isso é muito interessante porque o texto nos aponta isso e é uma grande lição para nós. Não importa, meu irmão, quem você é. Não importa quantos anos você tem de crente em Cristo Jesus, não importa se você é um presbítero, se você é um pastor, se você é um membro de igreja há muitos anos, não importa qual posição de liderança você tem, meu irmão, há uma natureza no seu coração que luta tentando tomar o trono do seu coração, mas o trono do seu coração deve ter apenas um dono, que é o nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando as situações são difíceis, o nosso eu, como a gente canta no nosso cenário, o nosso eu vai querer se levantar. E nós vamos querer agir de acordo com o nosso coração. E há uma grande torcida lá fora, dizendo, haja segundo o seu coração. Faça o que você tem vontade. Faça o que você sente no seu coração. E meu irmão, aquilo que nós somos lembrados nessa noite é que você não está imune a tomar decisões tolas. Você não está imune a tomar decisões tolas que influenciarão a sua vida. E o único caminho, meus irmãos, de nós não tomarmos decisões tolas é fazendo Cristo reinar no nosso coração todos os dias, todos os dias, todos os dias. O único caminho para que nós não venhamos tomar decisões tolas, pecaminosas, é nós dependendo de Deus, dependendo do Senhor, dia após dia, e não confiando em nós mesmos. Eu me lembro, no período do seminário, às vezes eu ia fazer uma prova e
eu lembrava quando eu estava na escola, eu não sei quem está na escola aqui de vocês se já passou por isso, as piores provas, as minhas piores notas, era quando eu fazia a prova confiante demais. E eu lembrava disso. Mas certo dia no seminário, fui fazer uma prova de filosofia, estudei bastante, disse, hoje eu vou detonar. E achei que detonei. Quando recebi a nota, 7. Um dos poucos 7 que eu tomei no período do seminário. E aí então, eu fui levado a lembrar do desejo de autonomia do meu coração. E ontem eu estava preparando esse sermão, final do sermão, e hoje à noite eu estava fazendo a barba. Quando eu comecei a fazer a barba, eu comecei a olhar e dizer, rapaz, estou fazendo a barba rapidinho agora, estou pegando jeito com a navalha. E naquele momento que eu estava super confiante, sabe o que aconteceu? Cortei o meu rosto. O nosso coração é assim, irmãos. Seja quando, em que estágio da vida você esteja, o nosso coração é tentado à autonomia, o nosso coração é tentado a agir por si mesmo, a confiar em si mesmo. Por isso, meus irmãos, nessa noite, quando você estiver diante de situações difíceis ou diante de momentos onde você precisará tomar decisões, meu irmão, seja quando for, todos os dias, a cada dia, não se aparte do Senhor. Considere o Senhor em todos os seus caminhos. É isso que a Bíblia diz. Considere o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Faça como Cristo Jesus, que diante dos dias mais atarefados, Ele buscava o Senhor em oração. Faça, meus irmãos, como homens de Deus. Há uma frase de Martinho Lutero, que ele diz o seguinte, olha o que é que ele diz. Eu tenho tanto para fazer hoje, que preciso passar as 3 primeiras horas em oração. Eu tenho tanto a fazer hoje, que eu preciso passar as primeiras 3 horas em oração. O sentido de Martinho Lutero era, quando minha vida estava pouco corrida, eu preciso buscar a Deus. Mas quando a minha vida está muito corrida, quando há muita coisa para fazer, eu preciso buscar ainda mais a Deus. E geralmente o nosso coração é tentado a achar o contrário. Que em dias atarefados, nós não precisamos buscar a Deus, nós não precisamos ter tanto tempo para buscar a Deus, afinal o Senhor sabe, você tem um rei, meu irmão, para te governar. Esse rei te deu a palavra do Senhor, que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Você tem um Deus que te escuta, como diz a carta de Tiago, um Deus que te escuta, e esse Deus te diz, se você pedir sabedoria a Ele em oração, Ele te dará. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você para te guiar naquilo que você pensar, naquilo que você falar e nas decisões que você tem a tomar. Você não está sozinho. Você foi chamado para que você se lembre disso. Porque em situações difíceis, nós somos e sempre seremos tentados a agir como rei de si mesmos. Mas nós não somos donos de nós mesmos. Nós pertencemos ao nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos no trono do nosso coração. O trono do nosso coração já está ocupado. Por isso, que o Senhor seja Rei do nosso coração. Mas em último lugar, meus irmãos, atitudes pecaminosas resultam em dor e amargura. Na verdade, em tempos difíceis, quando agimos como reis de si mesmos, o resultado é dor e amargura. Quando agimos como reis de nós mesmos, o resultado será dor e amargura. Vamos ler comigo o texto? A partir do versículo 3, vamos juntos ler do 3 ao 5, vamos lá? Estamos finalizando? Morreu Elimeleque,
Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Qual foi o resultado da escolha de Elimeleque? No início, a escolha de Elimeleque parecia ser óbvia, uma escolha boa. Talvez quando eles chegaram lá em Moabe, viram muita fartura e disseram, olha, escolhemos bem. Mas o texto nos mostra que as coisas foram ficando de mal a pior. Porque se você perceber, o texto nos mostra que no versículo 3, primeiro que Elimeleque morre. Mas o texto nos diz que esses 2 filhos ficaram com Noemi. Mas o texto nos mostra que aquilo que estava mal foi piorando. Porque os seus 2 filhos, Malom e Quiliom, não se casaram com mulheres israelitas, com mulheres que serviam a Deus. Se casaram com mulheres moabitas, que não adoravam o Senhor. De início, pois nós veremos Ruth ser transformada. Mas aqui o texto também nos mostra que esses 2 filhos, os filhos de Noemi, Malom e Quiliom, esses também morrem. Assim como o marido dela. E aquela mulher então fica desamparada. Olha o resultado dessa família depois de 10 anos. O que é que restou dessa família? Uma viúva desamparada, com suas 2 noras. Essa família queria sair de Belém para quê? Para encontrar abundância. Queriam sair de Belém para encontrar prosperidade. Como terminou? Escassez. Terminou pior do que no início. Pelo menos lá em Belém, aquela família estava reunida. E agora Noemi se vê sem marido e sem seus filhos. E aqui, meus irmãos, nós somos lembrados. Nós sabemos de fato que nós não podemos sondar o coração de Elimeleque, mas nós sabemos que assim como Elimeleque, muitos de nós tomamos decisões desejando por prosperidade, desejando por crescimento e apenas guiados por isso sem pensar em Deus. E há um recado de Paulo a Timóteo que ele diz o seguinte: aqueles que querem ficar ricos acabam caindo em armadilhas. Nós vemos um homem que tomou decisões não segundo o coração de Deus e que tudo terminou de mal a pior. E geralmente, meus irmãos, quando nós olhamos as Escrituras, geralmente o povo de Deus, quando se vê em situações catastróficas, você pode olhar lá para o início. O início, tudo começou com pequenas decisões, com pequenos pecados. A semelhança de uma avalanche, que começa não com um grande punhado de neve, mas com pouca neve lá em cima. Da mesma forma, nós vemos que muitas pessoas caem. E muitas pessoas se veem em verdadeiras catástrofes por causa de pequenos pecados, pequenas concessões, pequenas atitudes pensadas sem Deus lá no início das suas vidas. É assim que nós vemos nas Escrituras. Adão e Eva trouxeram o mal e a morte no mundo e tudo começou com uma pequena atitude, comendo de um pequeno fruto. Se você lembrar, por exemplo, de Israel, aquela geração que inteirinha foi dizimada lá no deserto, aquela grande nação viu a sua destruição, não por causa de grandes pecados, mas de pequenos e constantes pecados, principalmente a sua murmuração, pequenas murmurações diante de Deus. Meus irmãos, isso nos faz lembrar de uma frase, agora não me recordo de fato quem é o autor, e ele diz o seguinte, que o pecado, meus irmãos, é como um leão. Podemos até ter o controle, quando é pequeno, quando é filhotinho. Mas se você continuar a alimentá-lo, em um certo momento ele crescerá e destruirá a sua vida. É assim conosco. Quando nós vivemos tomando pequenas decisões pecaminosas, quando nós continuamos insistindo na autonomia, quando nós insistimos em fazer aquilo que agrada o nosso coração e não aquilo que agrada
a Deus e glorifica o nome de Deus. E mais, meus irmãos, a verdade é que por mais que o pecado seja abundante em nossas vidas, a graça sempre é mais abundante. E é isso que nós vemos no livro de Ruth. Ainda que o pecado seja abundante em nossas vidas e as consequências sejam terríveis, a graça do Senhor é abundante e ela é restauradora. E é isso que nós vemos. Nós veremos depois sobre isso, não veremos hoje. Mas se você olhar para o versículo 6, Noemi então ouve que Deus se lembrou do seu povo, deu pão, e ela sai com as suas noras e voltam para Israel. E lá em Israel, lá em Belém, elas verão a graça de Deus as restaurar. Essa história, meus irmãos, aponta para a grande história das Escrituras. Elimeleque nos faz lembrar do nosso primeiro Adão. Adão, lá em Gênesis 3, que quis deixar, que abriu mão, tomando decisões pecaminosas, abriu mão da sua fidelidade a Deus, tomando decisões pecaminosas para satisfazer a si mesmo. Mas a Bíblia nos mostra que a nossa história, a história da redenção não terminou no primeiro Adão. A nossa história terminou, se completa, tem a sua plenitude no segundo Adão, em Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, fez exatamente ao contrário. Jesus deixou toda a sua glória. Jesus deixou todas as suas riquezas, toda a perfeição dos céus, e ele desceu. Ele veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo habitar no meio de enfermidade, no meio de podridão, no meio daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Jesus foi aquele que abriu mão da sua glória, abriu mão da sua segurança, abriu mão de tudo para a ponto de entregar-se para ser condenado, preso, morto na cruz, para dar vida ao seu povo. E essa, meus irmãos, é a nossa esperança. Esse rei, esse grande rei, é o rei, o nosso rei restaurador. É o rei que está conosco. É o rei que veio nos buscar, nos restaurar. Esse rei que veio nos resgatar, como diz a Bíblia, nosso fútil procedimento. Esse rei que veio nos resgatar do caminho de destruição. Esse rei que nos veio resgatar da morte para a vida. Esse rei que veio nos resgatar desse mundo em que nós vivemos dias difíceis. Mas ele é o nosso verdadeiro rei, que veio para nos resgatar e nos levar para a verdadeira terra que mana leite e mel. Para a terra onde nunca mais haverá choro, nunca haverá dor, nunca haverá escassez, onde o mal nunca atacará, onde nós viveremos de maneira plena por toda a eternidade. Esse é o nosso rei. Esse é o rei que nos governa. Esse é o rei que está dirigindo as nossas vidas. Portanto, meus irmãos, por mais que nós muitas vezes sejamos tolos, e por mais que nós muitas vezes olhemos para nós e vejamos às vezes decisões tolas que nós cometemos no nosso passado, nós somos lembrados que por mais que o pecado seja abundante em nossas vidas, a graça do Senhor é mais abundante. E há sempre esperança para uma família, mesmo que desgastada e destruída pelo pecado. Aquela família pode ter esperança, pois o nosso rei é o nosso rei, nosso Deus é o nosso rei restaurador. Mas o Senhor te chama também a você, meu irmão, que talvez você esteja insistindo no fútil procedimento. A você que esteja insistindo em bater cabeça, em continuar em decisões pecaminosas, o Senhor nessa noite te chama para que você possa se arrepender, para que você possa deixar de ser rei de si mesmo e para que você possa se render ao verdadeiro rei do seu coração. Mas o Senhor nos convida nessa noite, a cada um de nós, a todos nós que estamos aqui, a nos render diante de Cristo Jesus
E lembrar que por mais que nós vivamos dias difíceis, por mais que nós vivemos situações terríveis em nossas vidas, por mais que nós vivemos numa crise sem fim, e não é assim que a gente vive no Brasil? Todo ano é ano de crise. Por mais que nós vejamos com a nossa família, todo o tempo é tempo, muitos dias de crise. Mas nós podemos ter esperança que esse rei, o rei do nosso coração está conosco. O rei das nossas vidas está conosco. Portanto, se ajoelhe, se humilhe diante desse rei. Que esse rei que está no trono seja rei do seu coração e que guie toda a sua vida, todas as suas decisões. Que ele guie a sua história, hoje e para sempre. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque tu és o rei de toda a terra, que se humilhou até a morte e morte de cruz. Tu és o rei que sabe o que é padecer e que veio padecer para que nós pudéssemos, ó Pai, ter a tua presença conosco, para que nós pudéssemos ser restaurados por ti, resgatados por ti e pudéssemos encontrar, Senhor, a verdadeira abundância, o pão do céu que veio até a nós. Obrigado, Senhor, por isso. Louvamos o teu nome. Que maravilha é ser teus servos. Que maravilha, que bênção é saber que tu és rei de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, rei de toda a terra, rei de nossas vidas, rei da tua igreja. Muito obrigado porque nós não estamos desamparados, tu és nosso rei. Louvado seja o teu nome, agora e para sempre. Amém e amém, Senhor. Convido os irmãos para que